Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja que nós estejamos aí em sua igreja, entre em contato conosco. Nosso telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Telefone da minha esposa, irmã Edna, 19984482187. Meu e-mail, Henrique, LHAS, que são as iniciais do meu nome, @hotmail.com. Dê um like aí e se inscreva no nosso canal. Aí tem o botãozinho de se inscreva. Então você se inscreve aí, todo vídeo que eu colocar no YouTube você recebe aí. Divulgue esses vídeos para mais pessoas, ajude outras pessoas também a estarem estudando a palavra de Deus. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, aí tem o Pix, que é o meu CPF, aí tem Caixa Econômica, temos aí Bradesco e Banco do Brasil. Banco do Brasil é o nome da minha esposa. Então, se você deseja nos ajudar, nós já temos 5 anos desempregados e necessitamos da ajuda dos irmãos. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD. É a mesma revista do segundo trimestre de 2014, adultos. O tema é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Comentarista da CPAD é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor-presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós já estudamos aí os dons do Espírito Santo, estudamos sobre os dons de Jesus Cristo para a igreja, pessoas que Jesus Cristo deu à igreja, Efésios 4:11, os dons ministeriais. E agora vamos estudar sobre os governos da igreja, que são as funções eclesiásticas. São pessoas que ajudam na liderança da igreja. São funções que eles exercem. Então, nessa lição, nós vamos estudar sobre o presbítero, que nós podemos também chamar de bispo ou ancião. Então, a lição é sobre o presbítero. Então não confunda, não vá pensar que nós estamos estudando aí sobre 3 funções. Não. Nós estamos estudando sobre uma função só, presbítero. Então muitas vezes nós vamos encontrar a mesma palavra, presbíteros, traduzida como presbítero. Em outras vezes vamos encontrar aí a palavra bispo. Em outras vezes vamos encontrar a palavra ancião. Mas tudo é presbítero. Então nós vamos ver no tópico 1, a escolha dos presbíteros. Subtópico 1, significado da função. Subtópico 2, a liderança local. Subtópico 3, as qualificações. Tópico 2, a importância do presbitério. Subtópico 1, significado do termo. Subtópico 2, a atuação do presbitério. Subtópico 3, a valorização do presbitério. Tópico 3, os deveres do presbitério. Subtópico 1, apacentar a igreja. Subtópico 2, liderar a igreja local. Subtópico 3, ungir os enfermos. Então, tudo isso estaremos estudando nesta lição. Então, a escolha dos presbíteros, a importância do presbitério e os deveres do presbitério. O textual da lição está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. Então você veja aí, Creta é a maior ilha localizada ao sul da Grécia, no mar Egeu. Possui um litoral muito recortado, fator que favoreceu o desenvolvimento de portos e atividades ligadas ao comércio marítimo. O interior do território cretense é marcado pela presença de muitas montanhas entre planícies. Então, Creta tinha um importante comércio marítimo, tinha ali grandes e luxuosos palácios, por exemplo, o Palácio de Quinócios, Festus e Maia. Destacou-se aí pelas artes, na religião aí, eles adoravam muito as mulheres, deusa mãe aí, segurando serpentes nas mãos.
E também o touro tinha muita importância no cenário religioso cretense, relacionado aí à fertilidade. E mitologicamente eles acreditavam muito no Minotauro, que era um homem com cabeça de touro. Você vê aí o mapa, onde mostramos aí a Ásia Menor, a Grécia, a Itália e a ilha de Creta lá embaixo. Paulo passou pela ilha de Creta, o nome do mar aí é o mar Mediterrâneo. Então você vê Atos 27, de 7 a 21, fala sobre isso. Paulo edificou aí igrejas e continuou sua viagem, deixou Tito na ilha para que pusesse em ordem algumas coisas que ainda faltavam. Então, Tito 1, 5 a 14. Então, Paulo queria que as igrejas abertas tivessem cada uma um líder e colocou Tito para estabelecer esses líderes, esses presbíteros. E é provável que a ilha de Creta também seja o berço dos filisteus e de muitos gigantes que habitavam ali. Então, a ilha de Creta possuía várias cidades. E em cada cidade foi aberta uma igreja. Paulo queria então que Tito colocasse presbíteros, ou seja, em cada igreja haveria então um presbítero, ou se preferir o nome um pastor, ou se preferir o nome um bispo, ou se preferir o nome um ancião. Verdade prática, o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Aqui já tem uma conotação mais moderna, né? Hoje o presbítero é um auxiliar de um pastor. E na verdade esse próprio pastor é um presbítero. Então, na nossa lógica, né, da Assembleia de Deus, então existe o quê? Um presbítero auxiliar, um presbítero pastor. E quando existem várias congregações na cidade, então esse presbítero pastor se torna um pastor presidente, que vai governar os presbíteros com o nome de presbíteros mesmo, nas congregações, ou muitas vezes também é chamado evangelista. E em cada congregação local, além de existir então o presbítero, que é o pastor local, existem também os auxiliares desse pastor. Os auxiliares mais diretos, os presbíteros, e os outros auxiliares, os diáconos, que nós vamos estudar na próxima lição. Então, presbitério é a reunião de presbíteros, ou seja, uma reunião de pastores. Então, ali se escolhe quem vai dirigir as congregações. Então, ali é estipulado, fulano vai para a congregação tal, fulano vai para a congregação tal. Nós podemos chamar os presbíteros aí de pastores, né? Pastor local de cada congregação é um presbítero. O pastor presidente também é um presbítero. Então, na reunião entre todos, é decidido onde cada presbítero vai estar dirigindo cada uma dessas congregações. Então, tem a congregação sede, templo central, muitas vezes chamado, né, o templo sede. Ali fica o pastor presidente, com os outros pastores que o auxiliam. Tudo isso, o nome aí pode substituir por presbíteros. E a reunião desses presbíteros se chama presbitério. Então, em cada congregação vai existir um presbítero. Muitos lugares ainda usa o nome presbítero mesmo como líder, não é o nome pastor. E esses pastores ou presbíteros, ou anciãos, ou bispos, vão estar cuidando daquela congregação, de cada uma das congregações, e vão ter auxiliares. Os auxiliares diretos são presbíteros, e aqueles que cuidam da parte material, né, de portaria, de arrumar a igreja, os bancos e tal, são os diáconos, que nós vamos estudar na próxima lição. Então, esse presbitério é constituído por pastores. Tem o pastor presidente, tem os pastores auxiliares do presidente, né? Aí, se for uma igreja muito grande, nós vamos ver que tem um conselho, né, de pastores, tem um conselho de doutrina aí, né? Tem um conselho de ética, tem um conselho de educação, né? São vários conselhos aí que auxiliam esse pastor. Então, dependendo do tamanho da igreja, nós vamos ver aí um organograma, onde existe aí toda uma organização. Pastor presidente, aí tem o primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, então tem o pastor
trabalha com a tesouraria, tem aquele que trabalha com a educação, tem aquele que trabalha com jovens, tem aquele que trabalha com música. Então, são vários pastores que fazem parte da organização da igreja e eles então vão comandar cada um o seu setor, auxiliando assim o pastor presidente no seu trabalho. Porque a igreja sendo muito grande, são muitos departamentos, né? Aí tem família, tem escola bíblica dominical, tem música, tem evangelismo, tem missões. Então são vários departamentos. Então o pastor presidente não daria conta de cuidar de tudo. Não sobraria tempo para ele fazer suas reuniões com os pastores, né? Daí a doutrina, daí as metas da igreja. Não haveria tempo para ele ler, estudar a palavra de Deus, orar. Né? Então, ele organiza a igreja, estabelece funções para cada um que vão auxiliá-lo. E nas congregações, cada congregação então, tem o seu pastor, tem o seu vice também, e ali tem os departamentos também, com os líderes de cada departamento. E então tem aqueles que ficam mais próximos do pastor, são os presbíteros, e os auxiliares são os diáconos. Alguns lugares tem os obreiros, né? Ou auxiliares, cada um tem um nome aí. Vamos à leitura bíblica de classe, que está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5 a 7, e na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Tito 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 de Pedro 5 agora. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. E eu ainda quero acrescentar Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então, para colocar aí tantos nomes, né, de presbíteros, como bispos, como anciãos, nós introduzimos mais esta leitura aí rápida. Então veja que na leitura nós tivemos aí o nome presbítero, o nome bispo e o nome ancião. Todos esses nomes para indicarem a mesma pessoa, que é o presbítero. Vamos ver a introdução, que diz assim: no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então veja que à medida que o evangelho foi crescendo, foram tendo mais igrejas, né? Foram abrindo mais igrejas. No início, eles congregavam no templo e de casa em casa era ensinada a palavra de Deus e também feita a Santa Ceia. Então, nas casas, passou-se com o tempo a ter ali uma congregação onde os irmãos estavam sempre por ali, pedindo conselhos, né, orientações, também planejando a evangelização, cultuando a Deus. Então passou a ter as casas como um centro, como uma igreja. E, com o passar do tempo, foram abrindo mais igrejas, mais igrejas, mais igrejas. Agora precisava ter ali uma liderança em cada uma dessas igrejas.
alguém que pudesse ficar integralmente cuidando dessa igreja, orientando a todos que ali congregavam. Então foram colocados líderes, que são os presbíteros. Essas pessoas deveriam ser pessoas que tivessem alguma já experiência com Deus, né? Uma experiência prática com Deus, tivessem uma experiência no evangelismo, né? Na oração pelos doentes e enfermos, no aconselhamento. Então se escolhiam essas pessoas baseados então nisto que Paulo escreveu, nas exigências que Paulo coloca para se escolher essas pessoas. Tanto é que, para Timóteo, Paulo diz, não imponha as mãos precipitadamente sobre ninguém. Então não se poderia escolher assim, de uma hora para outra, quem ia ser um presbítero. Tinha que ter aí certos critérios, né? E Paulo então estabeleceu esses critérios orientados pelo Espírito Santo. E dentre esses critérios tinha que ter aí testemunho, tanto dos que estavam fora da igreja, pessoas que não eram crentes, quanto também dos que estavam na igreja, que iam dar testemunho dessa pessoa. Uma pessoa honesta, hospitaleira, né? Mansa, humilde. Então são várias aí as exigências. Então esse líder, ele faria os cultos, organizaria esses cultos, quem, por exemplo, ia cantar, quem ia pregar, quem ia ensinar, aí organizar o evangelismo desta igreja, e ele colocaria também os seus auxiliares nesse trabalho. Quando houvesse a reunião do presbitério, então, ali no presbitério ia ter então, uma equipe, né, de presbíteros, também chamados pastores, que iam pedir contas a cada dirigente do seu trabalho, o que estava acontecendo lá, se estava crescendo ou não. Tudo isso, então, era visto e, se fosse preciso, mudava, né, de um lugar para o outro, né, e escolhendo novos também presbíteros, né, sendo colocados em cada congregação. Então, à medida que o tempo foi passando, as igrejas foram crescendo muito, e hoje nós temos aí toda uma organização eclesiástica, né? Aí, pastor, presidente, aí tem os seus vices, os seus auxiliares, né? Cada congregação tem o seu pastor, tem o seu vice, tem os seus auxiliares, cada departamento tem o seu líder. Então, ficou bem complexo, né, hoje em dia para se ter uma organização chamada igreja. Então, a parte aí eclesiástica. Lembrando que tem os ministérios de Jesus Cristo, são pessoas dadas à igreja com um ministério sobrenatural. Então, aqui nós não estamos falando desses ministérios. Estamos falando aqui de uma organização eclesiástica. Então, um pastor, ministério mesmo dado por Cristo, uma pessoa, pode ele ser aí um pastor presidente, pode ser um pastor de congregação. Ele tem um ministério dado por Cristo. Mas não quer dizer que ele vai ocupar um cargo, às vezes, de liderança da igreja, porque muitas vezes hoje, aquele que Jesus chama, os homens não chamam. Um apóstolo hoje na igreja, por exemplo, existe. Muitas vezes é o quê? Desprezado, abandonado, não é dado valor ao seu ministério. Um profeta existe na igreja hoje, existe. Muitas vezes nem dirigir congregação e nem ter cargo na igreja, às vezes nem isso ele tem. Então virou assim uma coisa hoje, né? Uma organização desorganizada, na verdade, sem reconhecer devidamente os ministérios dados por Jesus Cristo à igreja. Então nós vamos estudar aí no tópico 1 a escolha dos presbíteros, no tópico 2 a importância do presbitério e no tópico 3 os deveres do presbitério. Tópico 1 então, a escolha dos presbíteros. Subtópico 1, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudos, palavras-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, o grego episcopos, supervisor,
de professor, no grego didásculos, e de pastor, no grego poimen. Então aí, bispo, presbítero, ancião, pastor e até professor, tudo aí tem o mesmo significado dentro da igreja. Era uma pessoa, então, que sabia ensinar e uma pessoa que se destacava, né, pela sua honestidade, pela sua sabedoria, por ser cheio do Espírito Santo. Então, qualidades que eram exigidas e esta pessoa preenchia. Então, uma pessoa que tinha um respeito de todos. Nós vamos dizer que Timóteo, por ser ainda muito jovem, teve problemas na igreja devido a isso. Então, Paulo até escreveu, né, ninguém despreze a tua mocidade. Então, ele andou com Paulo, aprendeu muita coisa, então tinha uma experiência, né, tinha uma vivência. E também conhecia a palavra de Deus. Nasceu num lar onde a avó ensinava a palavra para ele e a mãe também ensinava a palavra para ele. E depois aprendeu com Paulo, andando junto com Paulo. Teve então uma experiência não só teórica, como também prática. Então, quando Paulo coloca para dirigir a igreja, as pessoas acham ele muito novo ainda, né? Pensavam que ele não tinha experiência. Subtópico 2, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade, como está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 4, 5 e 7. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Então, fica parecendo aí que Paulo já tinha dado a ordem a Tito para colocar líderes em cada cidade ali na ilha de Creta. Mas Tito estava demorando um pouco para escolher quem colocar. Então, Paulo escreve a carta a Tito, lembrando que ele deveria fazer esse trabalho, cobrando ele de fazer esse trabalho, e também coloca as condições. Imagine, Tito ia escolher alguém, mas depois poderia descobrir. E agora? Essa pessoa tem um problema assim, tal. Ele não tinha ainda um critério para escolher. Então, Paulo dá o critério, as exigências necessárias para que a pessoa pudesse assumir esta posição de liderança. Então, presbítero seria um pastor congregacional. Agora, Tito tinha base, chegava e ele escolher. Por exemplo, ele escolhia 10 pessoas que poderiam ser líderes ali naquela congregação. Dentre essas 10, ele escolhia uma que preenchesse todos aqueles requisitos exigidos agora que Paulo passou para ele. A inspiração do Espírito Santo, é claro, tudo isso organizado, dirigido pelo Espírito Santo. Subtópico 3, as qualificações. Em o Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciãos, como está em Atos 11:30, 15, 2, 4, 6, 20, 17, Tiago 5,14, 1 de Pedro 5,1. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel desta função. Tais qualificações estão descritas em Tito 1, de 6 a 9, para presbitério, assim como em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, para bispo, denotando um aspecto sinônimo dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Então veja que existiam condições, exigências para que a pessoa pudesse assumir esse cargo. Seria um pastor, iria dirigir uma igreja. Então esses presbíteros, ou bispos, ou pastores, ou anciãos, então esses deveriam ser escolhidos
de acordo com essas exigências. Vamos ler então na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 6 aí, algumas dessas exigências. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, esta lista aí de exigências na carta do apóstolo Paulo a Tito. Agora vamos ver aí 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 até o 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então veja quantas exigências, né? Então, aí tanto Tito, quanto Timóteo, quanto todos aqueles que iam dirigir uma igreja numa cidade e escolher quem ficaria em cada congregação, quem ficaria como um pastor de cada congregação, ou se você quiser chamar presbítero, ou ancião, ou bispo, né? Então, cada um que ia dirigir deveria ter todas essas qualificações, tanto as que estão ali em Tito, quanto as que estão aqui em Timóteo. Então, veja só, algumas são as mesmas, né? E juntando as duas listas, então vai ficar completa aí a lista das exigências. Todas essas, então, deveriam estar na vida daquele líder. Então, havia líder de cada congregação, havia líder que governaria, então, esses líderes. Então, o tempo foi passando e aquele que governava os líderes passou, então, a ter o nome de bispo, episcopos, porque ele exercia uma função que olhava de cima, né, e via ali a organização geral da igreja com seus liderados. Vamos ao tópico 2, a importância do presbitério. Subtópico 1, significado do termo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, do grego presbiterion, significando substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Então nós vemos que Timóteo teve um certo problema para dirigir a igreja, né, em Éfeso, e devido ao que? A sua pouca idade. Então, eles viam um pastor muito jovem, mas eles não sabiam da experiência que esse jovem tinha e do aprendizado dele com a sua avó Loide, sua mãe Eunice, né? Depois andou com Paulo, aprendeu a palavra de Deus, também foi usado por Deus, tinha uma experiência na evangelização, nos sofrimentos, né? Todas as coisas que eram necessárias para ele exercer o seu ministério. E havia um problema também com Timóteo. Ele não estava colocando em prática o dom recebido. Então Paulo o adverte, né? O chama a atenção, exorta, diz para ele, desperta o dom que há em ti, que você recebeu quando o presbitério, ou seja, a reunião dos líderes, dos pastores, né,
impuseram a mão sobre você para que você dirigisse a igreja. Então, você recebeu ali um dom ministerial, foi imposta as mãos, minha mão e a mão de todos os outros pastores. Oraram para que você recebesse um dom do Espírito Santo para que você pudesse governar a igreja, ter autoridade na igreja. Porque nós vemos claramente que se um dirigente, um pastor, à frente de uma igreja, ele não tivesse o dom do Espírito Santo, então era considerado que ele não havia sido chamado por Jesus Cristo para exercer aquela função. Isso fica claro. Nós vemos que todos os líderes, eles tinham algum dom do Espírito Santo para comprovar o seu ministério. E o que nós vemos aqui é que Timóteo estava tendo problema de autoridade, porque além de ser jovem, ainda tinha esse problema do dom do Espírito Santo não está sendo ministrado por ele à igreja, às pessoas. Então nós vemos aí esse termo presbitério, que era o quê? Uma reunião de presbíteros. Então um corpo, uma organização chamada presbitério. Então cada membro desse presbitério era um presbítero e tinha todas essas qualificações sobre cada um deles. Subtópico 2, a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos, presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos 15, 2, 6, 9 a 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Atos 16, 4. Então, o primeiro concílio da igreja, ou seja, a primeira reunião do presbitério, onde estavam presentes ali os apóstolos, aqueles primeiros apóstolos, primeiro colegiado, estavam também ali Paulo, apóstolo Barnabé, estavam presentes. E eles foram até ali porque havia muita confusão, muito problema, porque alguns irmãos que eram judaizantes, que saíram de Jerusalém, foram passando pelas cidades onde Paulo havia aberto igrejas e queriam exigir desses irmãos que eles cumprissem a lei. Então, as leis dietéticas, guardar do sábado. Então, aquelas leis judaicas também, principalmente, queriam que eles se circuncidassem. E diziam para eles, se vocês não se circuncidarem, não serão salvos. Então, Paulo entrou em discussão com eles e foi a Jerusalém, juntamente com Barnabé, para que se resolvesse essa questão. Então se reuniram ali os apóstolos, os anciãos, então aí os apóstolos e os presbíteros, os líderes, os pastores, né, das igrejas, tanto em Jerusalém como outras igrejas que haviam já sido ali montadas. Então eles se reuniram e a decisão, então, de todos está escrito em Atos capítulo 15. As exigências para aqueles que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador e não eram judeus. Então ali Paulo e Barnabé contaram grandes coisas que Deus havia feito, quantas maravilhas, quantos milagres, quantas pessoas foram salvas, né? Igrejas abertas. Então contaram a todos, todos estavam alegres, felizes. E foram discutir sobre este assunto das exigências aos novos convertidos. Então ali vários irmãos falaram, né? E, além de Pedro, de Paulo, né? Aí então Tiago, irmão de Jesus, que também era líder, era um apóstolo, não do primeiro colegiado, mas era líder entre os apóstolos. Então ele falou sobre essas exigências que deveriam ser feitas, e todos concordaram. Então, o resultado da reunião foi escrita e cópias foram feitas para serem distribuídas às igrejas. Olha aí o que está escrito.
Por intermédio deles, então, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardares. Bem vos vai. Então essa foi a reunião e o resultado da reunião. Então, eles estavam reunidos, decidiram isso e enviaram a todas as igrejas. Subtópico 3, a valorização do presbitério. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Atos 20, 17 a 37, Efésios 4, 11, 1 Pedro 5, 1. O presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então veja que o presbítero tem o seu grande valor e desde que começou a igreja, os presbíteros são ali os responsáveis pela organização da igreja, pela manutenção do ensino na igreja, pela manutenção do evangelismo. Então eles sempre foram os líderes da igreja. Hoje nós podemos chamar dos pastores. E o ensino é exigido aí que aquele que é presbítero, aquele que é um líder, um pastor congregacional, ou outros pastores, tanto aqueles de um certo setor, como aqueles que governam a igreja, todos eles devem saber ensinar a palavra de Deus. Então nós vamos ver que existe um líder geral, como Tiago era líder ali em Jerusalém. Existem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Então aí são os ministérios. E existem os presbíteros, que são pastores locais de cada congregação, e existem os seus auxiliares. Tanto hoje existem os presbíteros, como os diáconos, e em algumas igrejas também os evangelistas, que são também, abaixo do pastor, os principais. Então hoje existe aí uma organização como se fosse uma escadinha, para subir degrau a degrau até chegar a ser pastor. Então começa lá de auxiliar, aí vem diácono, presbítero, aí vem evangelista e depois então se torna pastor. O certo é que a igreja deve ter lideranças que tenham todas essas qualificações exigidas e que sempre que houver necessidade de alguma coisa assim, muito importante ser decidido, deve se reunir, então, essas lideranças, assim como no primeiro concílio feito em Jerusalém. Se reuniram, então, os apóstolos, os anciãos, os irmãos, os principais, então se reuniram e tomaram a decisão, e foi unânime, todos direcionados pelo Espírito Santo. Veja que os apóstolos disseram: pareceu-nos bem, e ao Espírito Santo também, concorda com o Espírito Santo. Então, é uma decisão vinda de Deus, que eles se submetem e todos concordam. Vamos ver agora o tópico 3, os deveres do presbitério. Lembrando a você que nós temos aí os slides que nós usamos aqui nos vídeos, temos o estudo escrito também.
Então você entra aí no blog ou no nosso site aí e você pega a lição escrita. Lá tem bastante detalhe, muita coisa mesmo escrita, e vários livros, comentários que nós fazemos extras, complementos ali. Então existe aí muita coisa para que você possa aprender muito sobre este assunto e ministrar uma excelente aula. Se você é aluno, também vai aprender muita coisa. Então, temos os slides, temos também os estudos escritos e esses em vídeos. Temos também os vídeos de 2014, né, que você pode acessar. Vamos então ao tópico 3, os deveres do presbitério. Subtópico 1, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. 1 de Pedro 5, 2a. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá em cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. 1 de Pedro 5, 2 e 3. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, apacentar as ovelhas. Então, o pastor andava com aquele cajado curvo, né? E ele tinha a função, então, de cuidar dessas ovelhas. Todo dia fazia um curral ali de pedra, colocava as ovelhas para dentro, né? Contava cada uma. Se alguma se perdesse, ele ia atrás. Muitas vezes havia caído em alguma ribanceira, né? Precipício. Ele pegava aquilo ali, passava na barriguinha dela, levantava, pegava no colo, levava, né? Então, todo o cuidado, ele tinha que olhar a lã de cada uma, cortar no seu devido tempo, né? Tinha que ver se alguma estava fraquinha, muito magrinha, ver se alguma estava ferida. Então, ele tinha que olhar cada ovelha e cuidar de cada ovelha para que todo o rebanho se mantivesse com saúde. Então, assim, o pastor da igreja, né? O apacentador, ele vai cuidar, ele tem que visitar. Para ele poder detectar algum problema, ele tem que visitar essas ovelhas. Então ele vai detectar o problema de cada uma e vai poder ajudar. Às vezes está precisando de um conselho, às vezes está precisando de uma orientação, às vezes está precisando de uma oração, né? Às vezes está doente, precisando de ser ungido com óleo e tal. Então, o pastor deve visitar. É o papel principal de um pastor, é visitar suas ovelhas, é conhecer o problema de cada um e tentar, de todas as maneiras, resolver esse problema. Então, de posse do conhecimento das ovelhas, ele vai trazer o quê? Uma palavra, um ensino, orientação, oração, tudo para atender a essas necessidades. Mas o pastor deve fazer isso com prazer, com alegria, com amor. Ele deve dar a vida pela igreja. Então ele vai fazer isso como fazendo o quê? Para Deus. Ele não está fazendo pelo seu salário. Ele é digno do seu salário. Mas não está fazendo por causa do seu salário. Mas porque ama a Deus, está trabalhando para Deus. E lembrando que ele é exemplo para cada um deles. Exemplo de homem de oração, de homem de estudo da Bíblia, exemplo de jejum, exemplo de bom pai, de bom marido, de bom filho, então, exemplo de honestidade, exemplo no honrar os seus compromissos, né? Exemplo principalmente o que? Na oração. Subtópico 2, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus, 1 Timóteo 3,5. Para isso, ele precisa saber governar sua própria casa e ser apto a ensinar, 1 Timóteo 3, 2 e 4. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido, Mateus 20, 25 a 28, Marcos 10, 42 a 45. Com o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo da igreja local.
Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Então, funções aí, né, do presbítero ou do pastor local, então ele vai governar essa igreja e vai ensinar essa igreja. Então ele estará no governo. Veja bem, tem aí as contas, né, para serem pagas, tem o controle de todo o dinheiro que entra, tem aí construção, são várias coisas. O que ele tem que fazer? Delegar funções. A maioria dos pastores tem problema. Não visita, não tem tempo de orar, não tem tempo de estudar a Bíblia. Então, ele tem muito problema, por quê? Porque ele não delega funções, ele não coloca outras pessoas para fazerem os trabalhos que são trabalhos humanos, né? Trabalhos físicos, materiais. Então, ele tem que ter alguém para cuidar da parte financeira da igreja, ele tem que ter alguém para ajudar na parte de construção, de reparos, né? De conserto aí de som, essas coisas. Então, ele tem que ter pessoas que vão ajudá-lo. Se ele não delegar tarefas, ele vai ficar super ocupado, não vai ter tempo para fazer o principal, que é orar, jejuar e estudar a palavra de Deus. Então, até mesmo na visitação, né, ele deve ter uma equipe, por exemplo, que vai trabalhar com família, vai orientar casais, vai visitar, saber dos problemas. Esses líderes depois vão passar para ele quais os maiores problemas que estão acontecendo, para ele ajudar a resolver. Então, existem pessoas que visitam de casa em casa, nos hospitais, nos presídios, né? Essas pessoas têm a liderança deles e essa liderança passa para o pastor. Agora, o pastor vai, se a igreja é grande demais, então ele vai passar apenas nos principais casos, né? Então ele vai passar lá na casa da pessoa, vai chamar essa pessoa. Então, tem um trabalho a ser feito pelo pastor. E ele deve fazer esse trabalho da melhor maneira possível, sempre com alegria, com felicidade, com desejo de ajudar as pessoas, servindo a igreja. Ele foi colocado para servir a igreja. Então ele é um líder e deve ser exemplo para todos. Subtópico 3, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem que se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender a essas demandas. Olha, existem coisas básicas no Evangelho. Uma das coisas básicas no Evangelho é que todo líder, ele tem que ter aí sempre uma capacidade para ensinar as pessoas, mas também para curar as pessoas. Isso é básico no Evangelho. Jesus ensinava, pregava, curava os doentes, os enfermos. Aí nós vamos ver todos os que seguiam Jesus tinham a mesma tarefa. Então, é básico isso. Um presbítero, que seja pastor, bispo, que seja aí ancião, que seja pastor, ele tem que ter esta qualificação. Ele precisa ser uma pessoa que visita as pessoas doentes, ora por elas e elas são curadas. Tudo em nome de Jesus, é evidente, no poder e na unção do Espírito Santo. Mas isso é básico no Evangelho. Não existe Evangelho sem cura. Não existe. Nós vamos ver que metade do Evangelho fala sobre sinais, prodígios, maravilhas. Fala sobre curas, sobre libertações. Metade do Evangelho. Então nós temos que ter consciência disso. Todo presbítero, ou você pode chamar de pastor, ou bispo, ou ancião, ou presbítero, tanto faz. Todos eles têm que ter esta capacitação sobrenatural do Espírito Santo de orar pelos doentes e enfermos e eles serem curados.
Então, a unção com óleo pode ser feita ou não. Não existe nenhuma exigência. Agora, se puder, é bom, use o óleo. Óleo pelo enfermo, unja com óleo. Né? Não é derramar um monte de óleo em cima da cabeça da pessoa. Também o óleo não precisa ser um óleo de Israel. Pode ser um azeite, né? Galo, por exemplo. Um azeite melhorzinho. Pode ser aqui um óleo, né? Para passar no corpo, que é bem cheiroso. Não se precisa preocupar com isso, o material usado. É claro que não pode ser usado alguma coisa com cheiro ruim, né? Com textura assim, muito ruim. Então use um bom óleo e ore e peça ao Senhor para quando você orar, ungir a pessoa com óleo, a pessoa seja curada. Não é o óleo que vai curar ninguém. É a oração da fé. É a fé em ação que vai fazer com que a pessoa seja curada. O óleo é só para estimular a fé. A pessoa sendo ungida, ela tem mais fé que vai ser curada. Muitas vezes também a própria pessoa que vai orar, para que ele tenha assim, mais fé que a pessoa vai ser curada, ele usa o óleo. Mas um óleo não cura ninguém. Quem cura é Jesus Cristo. Também a pessoa que vai orar, muitas vezes o presbítero aí, que indica uma pessoa, um ancião, uma pessoa que está liderando o trabalho, muitas vezes ele não tem o cargo eclesiástico. Mas ele pode orar. Se uma pessoa está dirigindo um culto, né, quem colocou essa pessoa para dirigir um culto, deu a ele uma autoridade para dirigir um culto. Então essa pessoa é capaz de orar por uma pessoa, ungir com óleo e a pessoa ser curada. Então não tem assim também essa exigência tão grande que a pessoa, não, só se ele tiver um título, né, um diploma, um documento, aí como ele é presbítero, só ele pode ungir a pessoa. Não é assim também. Então devemos tomar cuidado com também os extremos. Né? Se a pessoa está dirigindo um culto, ele ali está exercendo a função de presbítero, de líder. Ninguém vai dirigir um culto se ele não tem aí as qualificações de um presbítero. Então nós não podemos deixar uma pessoa doente, não, porque não tem nenhum presbítero aqui, então nós não vamos orar, nem vamos ungir com óleo, não. Não existe isso. Então unja um enfermo com óleo, doente, né? E ele será curado. E a Bíblia diz, se tiver um pecado, será perdoado. Então é bom, nesta hora, falar com a pessoa, olha, se você cometeu um pecado, está em pecado, ore agora, peça perdão a Deus. Isso vai ajudar a pessoa a ser curada. Conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Então, aprendemos aí que o nome, né, não só esse, mas também pastor, presbítero, bispo, ancião, esses nomes se equivalem, são sinônimos aí na organização da igreja. E eles estão sempre presentes nesta organização eclesiástica. Então, eles estarão aí sempre para ensinar, para evangelizar, para aconselhar, para visitar. Então, os trabalhos, né, da igreja devem ser exercidos aí com essa liderança presente. Mesmo que haja aí grupos, né, que hajam aí departamentos, sempre esses departamentos devem ser dirigidos por presbíteros. E para que exerçam essa função, devem ser pessoas que têm essas qualificações que nós lemos aí, né? 1 Timóteo e também Tito. Paulo, escrevendo a eles, colocou aí as condições, né? As exigências para que essas pessoas exerçam seus cargos, suas funções na igreja. Lembrando que nós temos os estudos escritos, lá tem muita coisa para ser consultado, lá você vai aprender muita coisa, aqui não dá muito tempo aqui nos vídeos.
Também temos os slides, né? Temos também os vídeos que foram gravados em 2014 sobre o mesmo assunto. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus agora, entregar sua vida agora para Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, faça agora, nós vamos orar com você. Se você está doente, está enfermo, acredite, você pode ser curado agora. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Salva-se essas vidas agora. Convence-os do pecado, da justiça, do juízo. Ajuda-os agora a se chegarem a Ti e serem salvos, a receberem o Espírito Santo, a se tornarem filhos de Deus. Em nome de Jesus, receba agora a salvação, receba o Espírito Santo. Pai, aqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus, toca neles agora, Senhor. Solta, em nome de Jesus, todo mal agora. Toca, Senhor, cura agora cada um. Vem restaurando, Senhor, a saúde dos ossos, os nervos, os músculos, os ligamentos. Em nome de Jesus, sejam todos restaurados. Pai, toca agora naqueles que estão com Covid-19. Em nome de Jesus. Também as cepas, as variações dos vírus. Saiam agora, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor. Dá saúde a eles agora. Ó, Senhor, limpa os seus pulmões, os rins, os fígados. Em nome de